E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Nosso trecho de estudo de hoje encontra-se em Jeremias, do capítulo 39 até o capítulo 41. No capítulo 39 existe uma promessa maravilhosa de Deus feita ao povo de Judá na pessoa do rei Zedequias, por intermédio de Jeremias. O que Deus está dizendo para Zedequias nessa ocasião tão aflita para o povo? No versículo 17, no versículo 18, Deus encaminha uma promessa que diz o seguinte: a ti, porém, eu livrarei daquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei e não cairá a espada, mas a tua alma se terá por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Deus prometendo livramento, Deus prometendo salvação ao rei Zedequias. E o que faz Zedequias? Ele simplesmente, no mesmo capítulo, você percebe que ele recusa a liderança de Deus, ele recusa a proposta de Deus e ele foge. E o seu próprio exército que o acompanhava, ou pelo menos parte dele, o deixa na mão e ele foi entregue ao rei Nabucodonosor e, consequentemente, ele teve um fim muito trágico, onde teve a chance, infelizmente, de assistir à morte dos seus próprios filhos, ter os seus olhos vazados, quando Deus pretendia uma situação de paz e não de guerra, de relativo conforto, em meio a tamanha tragédia, porque não se submeteu à vontade de Deus. Você percebe no capítulo 40 que Deus ainda continua cuidando do seu povo de alguma forma. No capítulo 40 ele levanta um homem chamado Gedalias. Gedalias, ele ganha a simpatia do rei Nabucodonosor e ele recebe a ordem de Nabucodonosor para cuidar dos restantes que ficaram em Judá, para cuidar do cultivo, da colheita, do cuidado com os animais, enfim. Você percebe que Deus está trabalhando para que seja simpático o rei da Babilônia para com o seu povo em Judá, pelo menos aqueles que permaneceram após a primeira invasão feita pelo rei Nabucodonosor. Você observa que Deus está trabalhando de uma forma a cuidar daqueles que lhe são fiéis, que Jeremias ele é libertado da prisão, e você percebe que Gedalias foi colocado como este governador da terra de Judá. E aí o que acontece? Você observa no capítulo 40, no verso 14, que ele, o Gedalias, foi avisado acerca de um homem chamado Ismael, ok? A quem os inimigos do povo de Deus enviaram a fim de provocar em Gedalias uma tentativa de homicídio, uma ação para tirar-lhe a vida. E simplesmente Gedalias ficou sabendo disso e não tomou as precauções necessárias, não vigiou, não deu crédito à mensagem de que Ismael estava vindo para lhe tirar a vida por ordem dos inimigos do povo de Deus. E aí você percebe que Ismael, de um modo muito dissimulado no capítulo 41, preparou uma espécie de armadilha, fingiu que estava em uma situação complicada, aproximou-se de Gedalias e de mais 80 homens que não tinham nada a ver com a situação, que pareciam estar cumprindo alguma espécie de voto em peregrinação. E o resultado é o seguinte: Gedalias foi assassinado. Os 80 homens, destes 80, apenas 10 conseguiram fugir, 70 foram assassinados. Um verdadeiro massacre, um verdadeiro morticínio. E o resultado de tudo isso é que você percebe o quanto vale a pena vigiar, ser prudente. Aliás, o Senhor Jesus disse isso: ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Você observa que aparece em cena no capítulo 41 um homem chamado Joanã, que, acompanhado dos príncipes dos exércitos e seus homens, eles foram pelejar contra esse Ismael, que era muito mau, que ceifou a vida de Gedalias, que Nabucodonosor havia constituído como governador de Judá. Ele ceifou a vida de todos esses homens, esses 70, que não tinham nada a ver com essa situação. E você percebe que Joanã agora vem contra Ismael. E ao avistarem a Joanã, todo o povo que estava com o Ismael se alegrou, virou as costas
e voltou e foi para Joanã. Abandonaram Ismael e foram seguir a Joanã, e neste contexto Ismael conseguiu fugir. Então, já viu a frase, o crime não compensa? É mais ou menos assim. Agora Ismael se tornou um errante e um fugitivo. Gedalias, por falta de prudência, por falta de vigilância, perdeu a sua vida quando devia dar ouvidos aos avisos que recebeu. Você observa que Zedequias se dá muito mal, porque ao invés de fugir para Deus, ele fugiu de Deus. Quantos personagens envolvidos no conteúdo de hoje, não é? Zedequias, Gedalias, Ismael, um que foge porque não quer ficar perto de Deus e colhe trágicas consequências, o outro que não foi prudente para ficar atento aos avisos que recebeu, e o outro que foge, ou melhor, foge porque o seu próprio exército lhe abandona ao perceber que Joanã estava se aproximando e, consequentemente, ofereceu para ele uma ameaça. Enfim, todos os três mostram um determinado posicionamento de cada um deles, que nos ensinam muitas coisas. Basta refletirmos um pouquinho e pensarmos a respeito de como cada um deles se identificam com a nossa realidade presente. Vigiemos e oremos, estejamos atentos também. Graça e paz, amanhã tem mais. É o nosso super conteúdo do Ano Bíblico no livro de Jeremias. Um grande abraço.